Muitos exercícios de interações intermoleculares pedem para a gente colocar substâncias em ordem crescente ou decrescente de temperaturas de ebulição. Para que a gente faça isso, nós precisamos primeiro saber qual é o tipo de interação intermolecular e também, evidentemente, saber dois critérios básicos para a gente conseguir fazer esse ordenamento. Bora lá verificar quais são então os critérios. Comparação entre moléculas aí relacionando com as suas temperaturas de ebulição, né? Então a gente vai precisar de dois critérios, sendo o primeiro deles a relação do tamanho das estruturas a qual a gente está analisando, né? A gente pode falar tamanho ou especificamente a gente pode tratar também como massa molar, mas às vezes, depois a gente mostra um exemplo, às vezes o tamanho é o que dá a resposta. E o segundo caso é a quantidade ou o número de ligações de hidrogênio que uma determinada substância ela pode realizar, né? Então são esses dois critérios que nós vamos utilizar para decidir quem é que tem maior ou menor temperatura de ebulição. Vamos para o primeiro critério, que é o tamanho, né? A gente verifica experimentalmente, ou os químicos verificam experimentalmente, que quanto maior for o tamanho das moléculas, consequentemente, você terá uma maior temperatura de ebulição. Faz sentido, né? Quando maior a tamanho da substância, fica mais difícil fazer com que ela se transforme ou passe do estado líquido para o estado gasoso. Aqui tem uma observação importante. Essa relação ela só é verdadeira, ou seja, quanto maior for o tamanho, maior a temperatura de ebulição, se você estiver comparando para um mesmo tipo de interação intermolecular. Então, mesmo tipo ali de interação, né? Não tem como você comparar interações intermoleculares diferentes. Aqui, a gente só pode falar que para um mesmo tipo de interação intermolecular, quanto maior for o tamanho, maiores serão, então, as temperaturas de ebulição. Isso daqui tem que ficar muito aí claro na comparação do tamanho da massa molar. Vou te dar alguns exemplos. Aqui eu coloquei essas substâncias, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 substâncias. Perceba que elas só apresentam nas suas estruturas carbonos e hidrogênios. Sendo assim, a primeira coisa é olhar para elas. O que elas têm em comum? Bom, já achei uma coisa, todas elas são hidrocarbonetos. Consequentemente, todas elas, por serem hidrocarbonetos, né, são apolares. E se são apolares, realizam a interação que a gente conhece como dipolo induzido também chamado de forças de dispersão de London, né? Os hidrocarbonetos realizam dipolo induzido. Então, experimentalmente verificou-se que essa molécula que tem 2 carbonos apenas, que é o etano, tem essa temperatura de ebulição. Se nós aumentarmos um carbono, então estamos aumentando o tamanho da molécula, né? Eu vou aumentar a temperatura de ebulição também. Aumenta um carbono, aí nota que você tem um aumento da temperatura de ebulição. Mais outro carbono e assim por diante, a gente consegue observar então que é válido aquilo que a gente estava comentando. Para o mesmo tipo de interação intermolecular, no caso aqui o dipolo induzido, quanto maior for o tamanho da molécula, sendo demonstrado aqui pela maior quantidade, o maior número de átomos de carbono e hidrogênio, maior será aí a temperatura de fusão ou então temperatura de ebulição. Uma coisa importante, nós vimos que a gente pode falar tamanho ou então massa, né? Para esse exemplo a gente pode falar também que as estruturas vão aumentando a sua massa. Mas tem uma relação que a gente vai ver mais para frente na química orgânica que pode causar um pouco de dúvida, um pouco de confusão. Se nós tivermos aqui a estrutura do hidrocarboneto C5H12, o C5H12 ele pode ser escrito da seguinte maneira: CH3, CH2, CH2, mais outro grupo CH2 e aí finalmente um CH3. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e 12 átomos de hidrogênio. Mas podemos escrever também com essa mesma fórmula molecular a seguinte estrutura: CH3 aqui para baixo, colocar um CH2 e um CH3. Tudo bem. E também podemos escrever uma terceira possibilidade com essa mesma fórmula molecular, que é esta daqui, CH3, e tem mais um CH3 aqui para cima. Então, beleza? Perceba lá que você tem 5 carbonos e um total de 12 hidrogênios. Então, essas 3 estruturas
representam-se em 3 substâncias diferentes, né? Elas são classificadas como isômeros entre si e são isômeros, neste caso, de cadeia. Uma cadeia aqui, uma cadeia aberta, e as outras duas são cadeias ramificadas. Neste caso, turma, se todas elas apresentam a mesma fórmula C5H12, a massa dos 3 são iguais. Então não dá para falar que quanto maior o tamanho maior a massa, consequentemente maior será aí a temperatura de ebulição. Aqui nós vamos ter que usar o tamanho mesmo. Perceba que a estrutura número 1, por ela ser aí uma estrutura não ramificada, uma cadeia normal, ela vai apresentar consequentemente o maior tamanho das 3. Se ela tem o maior tamanho, então sabemos que ela também terá a maior temperatura de ebulição. Por outro lado, a estrutura número 3, por ela ser mais ramificada, tem o menor tamanho das 3 estruturas. Sendo assim, com menor tamanho, menor temperatura, né, de ebulição. Beleza? Anota uma observação então para mim. Como a gente vai estudar a química orgânica mais para frente, a gente vai falar lá na química orgânica que para isômeros, quanto maior o número de ramificações, ou quanto mais ramificados são esses isômeros, então nós teremos menor tamanho e menor temperatura de ebulição, beleza? Então, quanto maior o número de ramificações, menor o tamanho e menor a temperatura de ebulição. A relação do tamanho é a mesma, né, evidentemente. Então, maiores tamanhos, maiores temperaturas, mas a gente pode pensar no número de ramificações para ficar mais claro e mais fácil de responder uma questão dissertativa, por exemplo. Legal. Falando em questão, olha o que a FUVEST fez há uns anos atrás. Deixa eu pegar aqui. Se eu não me engano, a FUVEST 2019, ele fala assim pra gente. O gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromoalcanos CnH2n mais 1 e tem um bromo aqui, para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Né? Então a cadeia carbônica vai aumentando, o número de átomos de carbono vai crescendo essa parte do CnH2n mais 1. O bromo continua sendo igual e ele demonstra aqui que é o mesmo gráfico que a gente tinha visto anteriormente, o mesmo tipo de interação intermolecular, mas vai aumentando o número de átomos de carbono, vai aumentando o tamanho da cadeia, aumenta a temperatura de ebulição. Bom, considerando as propriedades periódicas dos halogênios, está aqui família 7A, a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperaturas de ebulição versus tamanho de cadeia carbônica, CnH2n mais 1, o flúor. Então, perceba aqui o que ele fez. Ele substituiu um átomo de bromo, que está aqui descrito neste gráfico, por um átomo de flúor, chamou de quadrado. E depois substitui um átomo de bromo e colocou o iodo no lugar, colocou como pontinho aqui e quer que a gente compare, né? Então, o que ele quer? Ele quer qual é o comportamento adequado nesses gráficos das alternativas, né, do tamanho da cadeia carbônica em função do tamanho ali do nosso halogênio ou em função do halogênio. Deixa eu puxar um pouco para o lado para a gente entender melhor o que está acontecendo. Olha só, nós temos aqui o bromo, tá nessa posição família 7A. Nós sabemos que toda vez que nós descemos na família, né, dentro da propriedade periódica que ele cita lá, nós estamos aumentando o raio atômico, né? O raio atômico é uma propriedade que cresce nas famílias de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda, né? Legal. O que ele vai fazer então? Vou colocar aqui de preto, que é o triangulinho, a molécula que ele mostrou no gráfico, CnH2n mais 1, que é o bromo aqui. Aí ele vai substituir o átomo de bromo e no lugar ele coloca o flúor, que aí ele representa por um quadrado. Então nós temos CnH2n mais 1 e o flúor no lugar. Substituindo o átomo de bromo, ele coloca o iodo, CnH2n mais 1, né, e coloca o iodo no seu lugar. Perceba uma coisa, se a gente notar muito bem, essa parte da cadeia carbônica, né, vai mudando o número de átomos, mas continua sendo igual. O que ele está mudando é o átomo de halogênio. E perceba que quando ele substitui o bromo, ele coloca um halogênio que tem um tamanho menor, ou também podemos falar menor massa, e quando ele substituiu o bromo por iodo, ele colocou no lugar do bromo um átomo de halogênio, só que com tamanho e massa maior. Consequentemente, a gente vai observar que as interações intermoleculares são as mesmas, mas quanto maior for o tamanho ou massa desses nossos aí, compostos, consequentemente maiores serão as temperaturas de ebulição. Sendo assim, o flúor, como ele é menor do que o bromo, aqui no gráfico, então ele vai estar com os quadradinhos que ele falou ali,
abaixo dos triângulos nessa estrutura. E por outro lado, aqui o iodo, né, quando ele substitui por ter um maior tamanho, vai ter maior temperatura de ebulição do que o parâmetro ou padrão que ele colocou para a gente, que é o triângulo do bromo. Sendo assim, a gente vai buscar lá nas alternativas. A bolinha tem que estar acima do quadrado. Então, deixa eu ver aqui nas alternativas. Vamos lá, se a luzinha colaborar. Sobe, luzinha. Tá demorando um pouquinho, vai, agora foi. Então, a gente chega na alternativa letra E, né? Então, bem tranquilo. Essa é uma relação direta que a gente tem lá, então, da aplicação desse critério de comparação. Quanto maior for o tamanho da estrutura, consequentemente, maior será a temperatura de fusão e ebulição. Ainda nessa questão, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Se a gente pegar os elementos da família 7A, a gente pode formar moléculas biatômicas. F2, né? Colocar aqui o Cl2, que é um gás verde tóxico e asfixiante. Aí nós temos o bromo, que tem coloração laranja. E finalmente nós temos o iodo, que é o I2 aqui, né? Eu quero saber os estados físicos dessas substâncias aqui. Como é que nas condições ambientes, qual o estado físico que a gente tem? O flúor ele é gás, o cloro é gás, o bromo ele já é um líquido e o iodo é sólido. Você fala, bom, mas como é que essas 4 substâncias que estão na mesma família 7A, né, e que consequentemente são apolares, porque são moléculas biatômicas de átomos iguais, realizando o mesmo tipo de interação intermolecular de polo induzido e de polo induzido, conseguem ter aí características físicas diferentes? Lembra que desde o começo das interações intermoleculares, a gente falou, o que dá a característica física das substâncias são as interações intermoleculares. Mas Igor, aqui é o mesmo tipo de interação, o que muda se todas elas fazem de polo induzido e de polo induzido? Sendo elementos da família 7A, à medida que nós vamos descendo na família, o tamanho e a massa deles vão aumentando. E quanto maior o tamanho, maior a temperatura de ebulição. Então, se a gente observar, o flúor tem esse tamanhinho, por exemplo. O cloro já aumenta, o bromo é bem maior e o iodo é bem maiorzão, né? Então, nesse caso, quanto maior for o tamanho da molécula, para o mesmo tipo de interação intermolecular, maior será a sua temperatura de ebulição e o estado físico ele vai sendo alterado. Tudo bem, né? Então, cuidado quando a gente for comparar o tamanho, porque a gente só pode comparar para o mesmo tipo de interação intermolecular. Bora para o segundo critério agora, que é o número de ligações de hidrogênio. A gente sabe que quanto maior for o número, né, de ligações possíveis, lógico, possíveis ligações de hidrogênio, consequentemente também nós teremos uma maior temperatura de ebulição. Se nós pegarmos aqui um álcool CH3CH2, que é o nosso etanol, colocar uma hidroxila aqui, né, e comparar com esse outro diol, agora é um álcool, só que é um diol, ele tem 2 hidroxilas, ó, né? Então perceba que, grosso modo, essa primeira molécula do etanol ela pode realizar ligação de hidrogênio aqui, enquanto a nossa segunda molécula, esse diol, ele pode realizar aqui, né, e nessa outra posição. Perceba que a segunda molécula, colocar a molécula número 2, ela faz o dobro, grosso modo, né, o dobro de ligações de hidrogênio. Consequentemente, então, a temperatura de ebulição da molécula número 2 vai ser maior em relação à temperatura de ebulição da molécula número 1. E por que isso? Porque o 2 consegue fazer aí o dobro, a princípio o dobro de interações do tipo ligação de hidrogênio em relação à nossa molécula número 1. Beleza? É assim que a gente vai comparar as ligações ou o número de ligações de hidrogênio. Olha só o que fez a FUVEST falando nisso. FUVEST 2016, segunda fase. Na produção do biodiesel, o glicerol é formado como subproduto. O aproveitamento do glicerol vem sendo estudado visando a obtenção de outras substâncias. O 1,3 propanodiol, empregado na síntese de certos polímeros, é uma dessas substâncias que pode ser obtida a partir do glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do 1,3 propanodiol, que é esse composto aqui. Bom, desculpe. O glicerol é líquido a temperatura ambiente. Aqui é só o item B, porque o item A perguntava sobre outra coisa. É líquido a temperatura ambiente, apresentando ponto de ebulição de 290 graus Celsius a uma atmosfera. O ponto de ebulição do 1,3 propanodiol deve ser maior, menor ou igual ao do glicerol. Legal. O glicerol, essa estrutura, perceba que ele tem ao total ali 1, 2,
3 hidroxilas, né? Então ele tem 3 regiões possíveis de fazer ligações de hidrogênio. 1,3 propanodiol tem uma hidroxila e tem 2 hidroxilas. Consequentemente, a gente pode falar então que se a temperatura de ebulição do nosso glicerol é 290 graus Celsius, consequentemente, por aí o 1,3 propanodiol ter um número menor de hidroxilas, ter um número menor de posições para a realização de ligação de hidrogênio, a sua temperatura de ebulição tem que ser menor do que 290 graus Celsius a uma atmosfera de pressão, beleza? Olha que suave matar a questão da segunda fase. Detalhezinhos mais. O glicerol, né, ele também é conhecido como glicerina. Vou pegar aqui, ó. O nosso glicerol, ele é conhecido como glicerina, né? E a glicerina a gente sabe que é utilizada, muito utilizada em cosméticos, como cremes hidratantes, por exemplo. Porque ele é um agente chamado de umectante. Ó, agente umectante. O que ele faz, então? Ele mantém a nossa pele úmida. Tá? E por que ele mantém a nossa pele úmida? Vou pegar aqui, puxar a nossa lousinha para cima, se ela colaborar. Não está querendo colaborar muito bem hoje comigo. Então tá aí. Deixa eu fazer a estrutura do composto, né? Então a FUVEST desenhou o composto dessa forma. Nós temos a hidroxila aqui e outras 2 hidroxilas. Por que ele é chamado de um agente umectante? Porque ele consegue realizar grande quantidade de ligações de hidrogênio, né, com a molécula d'água. Então, vou colocar aqui a interação. Ele consegue interagir com a molécula d'água, está aqui. Ele consegue aprisionar uma grande quantidade de moléculas de água, fazendo ligações de hidrogênio. Né? Então, ele mantém a nossa pele, ou mantém pelo menos a umidade da nossa pele, por conta dessas ligações de hidrogênio possíveis com a molécula de água. Por isso que cremes hidratantes, até alguns alimentos entram na composição glicerol, glicerina, porque você tem essa possibilidade de realização das ligações de hidrogênio, mantendo aí a nossa pele ou então o alimento úmido por um certo tempo. Beleza? Então esses foram os critérios para a gente conseguir comparar a temperatura de ebulição das substâncias. O primeiro critério é o tamanho. Quanto maior o tamanho, maior temperatura de ebulição, mas obrigatoriamente para o mesmo tipo de interação intermolecular. Ou é de todo mundo de polo induzido, ou é todo mundo de polo permanente, ou todo mundo é ligação de hidrogênio. Né? E o segundo critério, nós temos aí um número de ligações de hidrogênio. Aí o que acontece? A cadeia carbônica ou a cadeia precisa ser sempre do mesmo tamanho e ele vai mudando o número de hidroxilas, mudando o número de posições aí possíveis de ligação